porque, inclusive, eu quero chamar a atenção que o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e disse considerar injusta a prisão preventiva feita na operação da Polícia Federal. A gente lembra que Milton Ribeiro é investigado por tráfico de influência, advocacia administrativa, prevaricação e corrupção passiva na liberação de recursos enquanto esteve à frente da pasta. E essa declaração foi feita durante o programa 4x4, que é exibido pelo YouTube. Então vamos acompanhar um trecho desta fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, quem começou essa investigação foi a Controladoria Geral da União, a CGU, a pedido do próprio Milton. Então o Milton achou que algo estava errado com algumas pessoas que estavam ao seu lado, a forma como era assediado, e pediu à CGU que fizesse ali um pente fino em contratos e observasse a ação dessas pessoas na medida do possível, né? E dentro da legalidade. E assim foi feito. E logo depois a PF pegou esse relatório feito pela CGU e abriu uma investigação. E até que aconteceu o dia D, né? O dia da prisão do Milton. Deixo claro, vocês já divulgaram aí, que o Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Tá? Não tinha indícios mínimos ali de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. Até a questão do dinheiro depositado na conta da esposa dele ou da filha, foi comprovado que era produto de uma venda de um carro. Eu, quando assumi a presidência também, eu tinha 3 carros, eu vendi todos eles, e chegou na minha conta 30, 40, 50 mil reais. É uma movimentação atípica, qualquer depósito, né, acima de 10 mil é típico, mas não justificava o que fizeram com o Milton. O objetivo é constranger, humilhar, é dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula, essas coisas todas, né? Tá aí, participação do presidente Jair Bolsonaro no programa 4x4, exibido pelo YouTube, em que ele diz que achou injusta a prisão de Milton Ribeiro na Operação Acesso Pago. Tomé Abduch, como você viu essa declaração de Jair Bolsonaro? Eu lembro que vários parlamentares, juristas, advogados também, entrevistados aqui pela Jovem Pan, acharam exagerada a prisão, questionaram, inclusive, todo o processo. E, na sua avaliação, você considera também injusta essa prisão? Olha, a análise desse ponto, ela é muito importante. O primeiro ponto, se houve realmente qualquer tipo de corrupção, eu quero que ele vá para a cadeia, eu quero que ele vá preso. Ninguém vai ficar passando pano aqui. Se tem indícios, que se investigue. Qual é o problema? Vamos investigar, vamos ver o que aconteceu, vamos entender, vamos para cima. É isso que tem a acontecer. O presidente da República, ele indica milhares de cargos com a sua caneta. E você não consegue controlar a atitude de pessoas. Eu não conheço o Milton, eu não sou advogado, eu não estou a par de todas as acusações com profundidade, mas eu entendo que se houve qualquer tipo de crime, ele tem que ser investigado e ponto final. E a investigação vai dizer se houve ou não. O que me incomoda muito, a grande maioria dos brasileiros, são os pesos e medidas diferentes que acontecem em relação à direita e em relação à esquerda. Hoje eu olho, por exemplo, para o Lula, sabendo de todos os crimes que foram cometidos, vendo que acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, de Porto Alegre, de desembargadores, sabem que aconteceu um crime, existem provas, tem o Palocci dizendo que levava saco de dinheiro, tem outras pessoas dizendo que havia corrupção e contando como a corrupção aconteceu. E o pessoal da esquerda parece que não olha para isso, parece que isso não existiu. Vão votar nessa pessoa. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. E é esse peso e medida que nós temos hoje nas decisões do Supremo Tribunal Federal que nos incomodam. E vou dizer uma coisa para vocês. A democracia acaba quando as principais decisões de um país são tomadas baseadas em interpretações de homens e não balizadas em nossas leis, em nossa Constituição, que é o que parece que está acontecendo hoje no Brasil. A prisão do ex-ministro da Educação, Marco Antônio, foi injusta? Você concorda com o que disse Jair Bolsonaro? Sem dúvida, porque se trata de uma prisão técnica, ela envolve necessariamente um quesito técnico. Ele tem que, de alguma forma, interferir ou poder interferir, ameaçar, né, a lisura, a continuidade das investigações, da produção de provas, ameaçar uma testemunha eventualmente. Você tem que ter esse respaldo. E, pelo que eu entendi, o próprio MP foi contra a prisão. Então, existe algum grau de ativismo do juiz de primeira instância e daí, Daniel, isso remete a algo que eu bato aqui constantemente. Quando o Supremo age de maneira
ultra-ativista, eu vou parar de usar até essas locuções, ativista, porque senão eu pareço esquerdista, que tudo é extremo para eles. Mas quando o juiz age de modo ativista, lá na Suprema Corte, ele passa uma mensagem para toda a magistratura no Brasil, falando, olha só, você pode também. Existe enquadramento, existe algum tipo de fundamentação legal, constitucional que você pode usar para atender aos seus anseios ideológicos, para desenvolver a sua atividade como você enxerga adequado. Então você estimula uma atividade de um magistrado que vai incorrer em abuso, que vai incorrer em arbítrio, em tomada de decisões teratológicas, né? Teratologia são decisões esdrúxulas, decisões absurdas, que eles podem adotar e prejudicar as pessoas. Então, nesse caso, qual que era o intuito aqui? Eu vejo que existia um intuito político subjacente do magistrado do caso, porque em seguida ele pega a gravação, que foi vazada, não se sabe por quem, para a imprensa, e essa gravação vazada para a imprensa, né, é remetida por ele com o fundamento de que o presidente da República tem que ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal por, de alguma forma, supostamente obstruir a investigação do caso. Então, veja como existe aqui um jogo político no bastidor e uma aparência jurídica de legalidade. E você vê que não tem legalidade quando a decisão cai na segunda instância no HC que foi impetrado pelo advogado do Milton Ribeiro. Então, é importante que as pessoas não se deixem levar por uma coisa. O Tomé fala isso muito bem, né? Algo que é corrupção comprovada, generalizada, por várias instâncias, vários juízes, várias provas, vários depoimentos. Você tem aí anos de história de corrupção comprovada. E aqui você tem um indício que é hiperbolizado pela imprensa. A imprensa amplia ao máximo um indício, querendo, de alguma forma, fazer um pré-julgamento do governo e prejudicar o presidente, que é candidato à reeleição, na sua corrida eleitoral. Fábio Piperno, vou pedir justamente o seu comentário em relação à fala de Jair Bolsonaro em um programa do YouTube em que ele disse ser injusta a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também queria que você nos dissesse se você vê possibilidade de instalação de uma CPI para investigar esse caso. 1 minuto para você. Eu diria para você que ele não é a pessoa mais credenciada para falar em justiça, né? Então, não levo a sério o que ele falou, a não ser as premonições e presságios dele, que parece que são aí realmente a nova área de especialização do presidente da República. Agora, sobre a questão da CPI, veja, Daniel, eu acho que está demorando, porque desde 2019 o Ministério da Educação é alvo de muitas denúncias. E, inclusive, várias dessas denúncias levaram às suspensões de muitas licitações que dariam grandes prejuízos, para não dizer coisas muito mal cheirosas. Foram, assim, licitações para compra de notebooks, ônibus escolar, kit robótica, material escolar, construção de escola. E veja, fora essa questão do Pastor Gates, pastores vendendo coisa para cima e para baixo, que também provocaram denúncias de vários prefeitos. Então, a imprensa denuncia, prefeitos denunciam, Ministério Público também, Polícia Federal investiga e não tem nada. Olha, a gente não está num país de alívio. Aí não dá, né? Vamos lá. Primeiro, vamos respeitar o trabalho das instituições. Eu respeito o trabalho da Polícia Federal, respeito o trabalho do Tribunal de Contas. Eu acho que a gente pode fazer críticas pontuais ao exercício de cada um deles, mas simplesmente desconsiderar e achar que uma CPI, na véspera da eleição, conduzida por Randolph, Renan e Omar, vai resolver alguma coisa. Ou seja, melhor não investigar. Achar que a gente é trouxa. Olha o medão, olha o medão. Não tem medo. É só uma CPI que nem a da Covid. Lembra que o Piperno era o maior incentivador lá do caso da Covaxin? Ó, ele ficou com a cara no chão. Opa, tem muita investigação até hoje. Não sabe de jeito nenhum, tem muita investigação. Porque ele viu que judicialmente não teve repercussão. Bastante coisa. Tomé, 30 segundos para você. CPI do MEC. Sai ou não sai? Ano eleitoral, hein? É muito complicado. Eu acho que se for o caso, realmente tiverem indícios para uma CPI, vamos fazer a CPI, não tem problema. Mas o que mais me incomoda é que quando nós tivemos a CPI da Covid, vamos recordar que quase 1,3 trilhões de reais foi enviado do governo federal para ajuda à Covid-19. Grande parte foi enviado para governadores e prefeitos. Sem teto de gastos e sem a necessidade de licitações, grande parte desse dinheiro desapareceu.
né? Foram comprados aí respiradores de empresa que vendia drogas, Nordeste, de coisas que nós não imaginamos. E nós não vemos eles falando dessa tal dessa CPI. Isso não existe. Então, para a esquerda, só existe derrubar o presidente Jair Bolsonaro. O restante deixa para lá, né? Derrubando o presidente, não tem problema. Ele vai cair no